Shalom, shalom, amados, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal do ZaidCast. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Desde já te peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todas e dê o seu like. Amém? No nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui mais um dia para falarmos da palavra do Senhor, para falarmos sobre o reino do Senhor. E no dia de hoje nós vamos falar sobre os dons, né? Sobre ouvir a voz do Senhor. No nome de Jesus. E conosco está o nosso pastor Rogério Zaid. Seja bem-vindo, pastor. Boa tarde, shalom. Amém, boa tarde, shalom para todos vocês que estão nos assistindo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aprendendo a ouvir a voz do Senhor. É muito importante, né? Porque muitas pessoas perguntam para a gente sobre esse assunto e é um assunto, assim, pertinente, é um assunto que eu creio que vai ser divisor de águas para a vida de muitas pessoas. Amém, pastor. E é muito importante, né, nós aprendermos como se ouve a voz do nosso Senhor. Ouvir a voz de Deus é um assunto que nos traz muita curiosidade, porque, na realidade, nós como cristãos, né, como servos do Senhor, nós temos que sempre estar atento a ouvir a voz de Deus, né? E muitos se perguntam, mas como ouvir a voz de Deus? Como que é, né? E pastor, o que é a voz do Senhor? E como se chama em hebraico? O Senhor, como que é, né? A voz do Senhor. O que é a voz do Senhor? A voz do Senhor, na realidade, ela é chamada em língua hebraica de call. Alguns falam que é a Beit Call. O que é a Beit? A filha da voz. Mas é Call Elohim, ou seja, a voz do Senhor. Então, a voz do Senhor é uma expressão, um meio de comunicação que Deus usa para falar com os seres humanos, principalmente com os servos do Senhor. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes ter revelado aos seus profetas. Então a Beit Call, Call Elohim, a voz do Senhor, ela é um meio de comunicação que Deus usa para falar com a gente. Óbvio que o Senhor tem várias formas de falar com a gente. A voz do Senhor, ela fala com a gente de diversas maneiras, de diversas formas, e é algo sobrenatural. Talvez você já tenha tido alguma experiência de ouvir a voz do Senhor. Eu não estou falando da voz audível, porque as pessoas ficam, né? Ai, meu Deus, eu preciso ouvir a voz do Senhor, a voz de trovão. Meu servo, aleluia. Não, eu estou falando da voz num sentido geral. Às vezes você vai escutar a voz do Senhor no aspecto auditivo, mas você pode escutar a voz do Senhor de outras formas que são tão profundas, tá? Tão profundas quanto a voz audível. E dentro dessa questão, né, de ouvir a voz do Senhor, né? Nós achamos que só ouvimos a voz do Senhor quando nós somos cristãos, quando a gente se converte, aceita Jesus, né? Muitos têm essa convicção de que a pessoa só ouve a voz de Deus se ela for cristã. Existe isso, pastor? Existe da pessoa só ouvir a voz de Deus quando ela é cristã? Ou tem algo, por exemplo, ou existe o dom genético de ouvir a voz do Senhor? A pessoa, ela pode não nascer num lar cristão e ela pode mesmo assim ouvir a voz do Senhor por uma questão de genética. Na realidade é assim, eu sempre digo que existe o dom de ouvir, o dom de ver. Muitas vezes nas clínicas que a gente faz, clínicas de cura, libertação, pessoas que vêm até a nós para a gente atender, tem gente que fala assim, pastor, eu estou tendo visões, eu estou ouvindo vozes. Eu sempre falo para a pessoa, você tem o dom de ver e você tem o dom de ouvir. Porque uma pessoa que não entende sobre isso, ela vai falar assim, nossa, essa pessoa ela é perturbada, essa pessoa ela tem alucinações. Mas na realidade, a pessoa ela tem um dom, ou de ver ou de ouvir. A grande questão é que a maioria das pessoas não aprenderam sobre isso e não discernem que aquilo é um dom que elas carregam desde pequena. Aí entra o que você falou. Existe sim o dom genético. Inclusive o dom genético da audição, de ouvir a voz de Deus.
Existe o dom genético visionário, que você vê o mundo espiritual, mas existe o dom da audição espiritual, genético. Alguém vai perguntar, mas pastor, não está isso na Bíblia? É só você ler o livro do profeta Jeremias. Ele vai dizer lá, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Você percebe que tem pessoas na Bíblia, as tribos de Israel, por exemplo, a tribo do monarca era a tribo de Judá, a tribo dos levitas era a tribo de Levi, eles tinham uma genética diferente para exercer o ministério na qual eles tinham sido inseridos. Um eram os monarcas, o outro era o ministério dos corranins, dos sacerdotes, ou seja, existia uma genética específica para aquilo. Então existe sim pessoas que nasceram para ouvir a voz de Deus. São pessoas que são habilitadas geneticamente pelo Eterno para ouvir. É o dom genético. Agora, existe o dom por aquisição. E o dom por aquisição é aquele dom que você, como Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Eu quero tal dom porque eu quero experimentar do sobrenatural. E de tanto buscar aquele dom, você recebe. Mas existe o dom genético. Tem pessoas que nasceram com determinado dom. Pode perceber, tem gente que não era cristã e já tinha visão, já ouvia vozes, já ouviu a voz de Deus, inclusive desde pequeno. Quer dizer, muitas lideranças eclesiásticas, elas dizem o seguinte, não, você só vai conseguir receber algo do Espírito Santo quando você for crente, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Isso não é na realidade uma verdade total. Muitas vezes a pessoa não era crente, a pessoa não era da igreja e ela já ouvia sim, ela já tinha visões, porque o dom tá ligado também com a genética da pessoa. A pessoa ela já tem uma genética de determinado dom, porque isso é obra do Espírito Santo. O Jesus, quando ele é feito a aliar, a elevação, a Bíblia diz, ele deu dons aos homens. Então, a questão do dom de ouvir está muito ligado também a uma questão genética. Tem pessoas que geneticamente falando possuem um dom. Elas ouvem, elas escutam o mundo espiritual, né? E isso é algo que é Deus que deu para aquela pessoa. Agora, a maneira que ela vai utilizar isso é outra coisa. Existem entidades que são recrutadoras. Talvez você é uma pessoa que já foi de determinadas religiões que eles falam assim, você precisa desenvolver a mediunidade, ou seja, existe ali um ser que sabe da habilidade espiritual que você tem e quer recrutar você para si, para ele, né? Então entenda isso. O dom é genético, tem também o dom por aquisição, mas é muito na realidade real que uma pessoa pode ouvir a voz do Senhor desde pequena também. Então, desde criança, que é a nossa próxima pauta, uma criança pode sim ouvir a voz do Senhor. Ela pode ouvir, né? O Senhor falar com ela. E dentro disso, pastor, eu me lembro, né? Nós entramos nesse assunto, eu me lembro de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu tinha na faixa, acho que de uns 7, desde os 7, 8 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu ia para o quintal de casa e eu ouvia alguém me chamar. Ok, bem de longe, né? Audível. E eu procurava quem era e eu não conseguia achar. E um dia eu falei assim, eu fui perguntar, eu não lembro para quem, se era para alguém da família. Eu lembro que eu perguntei para uma pessoa por que eu ouvia aquela voz me chamando, né? E a pessoa me colocou medo. Falou assim, você não responde não, porque pode ser um fantasma. E depois disso, quando eu ouvia a voz, eu ficava assim, mas eu procurava quem era. Lá na frente, amados, depois quando eu escutei a voz do Senhor audível, e foi audível que eu ouvi, criança eu ouvi audível, me chamando, Keila. E lá na frente, quando eu escutei novamente a voz audível, eu entendi que era Deus me chamando desde criança, mas eu não tinha um entendimento, ainda me ensinaram errado e me colocaram medo, né? Então, eu sempre tive essa dúvida, quem é que estava me chamando? Você pode orientar os pais quando uma criança ouve a voz do Senhor desde pequena? Na realidade, uma criança que ouve a voz do Senhor desde pequena, os pais precisam averiguar, perguntar o que essa voz está falando. A voz está falando assim para a criança se matar?
então não é a voz de Deus. A voz está falando para a criança desobedecer os pais, então não é a voz de Deus. Com certeza é algum espírito imundo ali, tá? Então, os pais têm que ficar atentos, perguntar para a criança. É óbvio que muitas vezes a criança ouve a voz e o pai nem sabe. Sim. A criança não fala, ou quando fala também os pais não têm discernimento. Mas você que é pai, você que é mãe, você precisa passar isso. A Catherine é uma menina hoje, uma adolescente, nossa filha, que algumas vezes ela ouviu a voz do Senhor. E aí eu sempre pergunto, o que você ouviu? O que falou para você? Por quê? Eu conheço gente que às vezes é a voz do espírito imundo falando, a pessoa acha que é a voz do Senhor. E às vezes é a voz do Senhor e a pessoa acha que é o inimigo falando. Então a gente precisa discernir a questão da voz de Deus. E óbvio, escuta só, existe uma chave espiritual para você discernir a voz de Deus, que eu quero falar depois. Sim. E dentro disso, né, nós temos que compreender que Deus ama as crianças, Deus ama os pequeninos. E muitas vezes as crianças ouvem mais a voz de Deus por conta da pureza, da inocência. Então é mais fácil, né, de Deus falar. E muitos e outra pais, coisa também, pode né, falar. deixa eu só complementar. E muitos pais, o que acontece? Quando o filho fala algo, os pais dizem, é coisa da sua cabeça. Você não ouviu, não. Verdade. Isso é a sua mente que é fértil. Algo do tipo, não, nós como pais, nós temos que se atentar àquilo que as crianças falam, àquilo que elas estão tentando nos comunicar. E eu lembro que quando eu já estava adulta, que eu ouvia a voz do Senhor audível na minha casa, o meu filho Moisés, ele tinha na faixa de 2 anos e pouco, 3 por aí, e ele ouviu também o Senhor me chamar. E ele falou, mãe, tem alguém te chamando. Eu falei, você ouviu também? Porque eu ouvi e eu fui procurar. Aí da segunda vez que eu ouvi o Senhor me chamar audível naquele dia, foi um tempo que eu estava com muita busca, né? Estava numa busca muito intensa pelo Senhor. E aí ele falou assim, sim, mãe, tem alguém te chamando. Então, não somente eu ouvi a voz de Deus audível, como meu filho pequeno, o Moisés criança, também ouviu a voz de Deus audível. Olha só, essa irmã aqui, ó. Eu tenho um neto de 5 anos que hoje estava no quarto falando sozinho. Eu estava na sala, perguntei para ele com quem ele estava falando. E ele disse que era com o menino do jogo. Quer dizer, essa não é a voz de Deus. Isso aí, com certeza, tem algo espiritual por trás disso. Nem tudo é espiritual, mas muitas coisas são espirituais. Não é normal uma criança ficar falando com o menino do jogo. Então tem que verificar esse jogo que ele está assistindo. Então, agora, a voz do Senhor, ela fala sim com a gente desde pequeno, desde criança. Tem base bíblica para isso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Verdade. O profeta Shemael, olha o nome dele, profeta Shemael. O que é Shema? Deus ouve. Por quê? Por que ele se tornou um profeta? Porque ele era a resposta de oração do Eterno para com a sua mãe. E ele, desde pequeno, já ouvia a voz do Senhor. Você conhece a narrativa bíblica. Então, pastor, uma criança pode ouvir a voz do Senhor? Pode. Uma criança pode sim ouvir a voz do Senhor, mas nos dias de hoje também, nós como pais temos que ficar atentos para aquilo que o adversário também tem lançado na vida das nossas crianças, porque tem muitas crianças que não ouvem a voz do Senhor. Muitas vezes voz de espíritos imundos, espíritos malignos que querem tocar na vida dos nossos filhos. E nós como pais temos autoridade para repreender esse mal. E dentro disso, né, de ouvir a voz do Senhor, das crianças ouvirem, nós adultos ouvir a voz de Deus. Pastor, os demônios também podem imitar a voz do Senhor em algum momento? Eles têm essa capacidade de imitar a voz do Senhor para nos confundir? Existem demônios que eu acredito que imitam sim, eles têm essa capacidade de imitar a voz do Senhor, mas acredito também muito por causa da questão aí de algum ensinamento da parte de Deus que ele quer trazer. Então pode ser que em algum momento Deus permita algum espírito imundo falar com você, parece que é a voz de Deus, mas não é. E com certeza vai ter uma lição de Deus para você. Eu conheço um pastor que um dia ele falou que uma voz começou a falar com ele, normal, como ele sempre ouvia a voz do Senhor,
Só que ele achou de estranho, porque essa voz começou a dar uns comandos para eles muito estranhos. Os comandos assim, faz tal coisa, amaldiçoa tal pessoa. Ele falou, peraí. Queridos, toda voz que fala com você, que é contra o que está escrito na palavra, não é a voz de Deus. Entenda. E ele começou a achar estranho. E aí, ele falou assim, opa... Ele deu um comando, existe uma chave, que eu quero falar depois no final, sobre como saber se é a voz de Deus falando conosco. Como saber se é a voz de Deus falando conosco. Então, acontece, em alguns casos, das pessoas não terem esse discernimento. E aí é necessário a pessoa buscar em Deus. Mas no final eu vou te dar essa chave que vai ser divisora de águas para você. De como discernir quando é Deus falando e quando não é. Isso é fato. E uma pessoa pode ouvir a voz do Senhor em idioma invertido? O que é isso, pastor? Na Pode nos realidade, explicar? eu vou contar a minha experiência. Uma vez o Senhor, eu era muito ansioso para ouvir a voz de Deus, né? Eu queria sempre ouvir. Mas por quê? Porque eu achava que Deus falava com a voz de trovão. Meu servo, aleluia! Né? Eu achava que Deus só ia falar comigo de uma maneira audível. Eu tinha essa mentalidade. Até que o Senhor foi me ensinando. E aí eu lancei um livro que se chama Aprendendo a Ouvir a Voz do Senhor para Iniciantes. Aprendendo a ouvir a voz do Senhor para iniciantes. Porque foi quando o Senhor começou a me dar alguns discernimentos sobre a voz, entendimento sobre a sua voz. Então, quando faz a pergunta para o pessoal ouvir. A pergunta é, uma pessoa pode ouvir a voz do Senhor em idioma invertido, em outro idioma? Olha só o que o Senhor falou para mim. Muitas vezes, o Senhor diz assim, eu estou falando com você, mas é como se tivesse uma placa de vidro entre você e o entre Espírito. você e a voz do Senhor, e você está do outro lado. E Deus está falando com você em português, você está entendendo em alemão. Quer dizer, não Entende? entendendo nada. Quer dizer, Deus está falando para mim em X, Deus está falando para mim uma coisa, eu estou entendendo outra. E Deus falava comigo, porém eu não conseguia entender o que ele estava falando por causa de diversas E por situações. conta disso, achava que Deus não estava falando com você. É, porque tem pessoas que chegam e falam assim, pastor, Deus não fala comigo. Pastor, Deus não me ama. Pastor, Deus não gosta de mim. Pastor, Deus não é bom comigo. Pastor, Deus não se preocupa comigo. Na realidade, talvez você é esse tipo de pessoa, assim como eu fui lá atrás, no passado, que Deus está falando com você em português e você está entendendo em japonês, em alemão, em chinês, em tailandês. É porque tem uma barreira entre você e a voz de Deus por causa de situações que a gente vai falar depois de inimigos da voz do Senhor. Existem muitos inimigos que bloqueiam ou impedem nós escutarmos a voz do Senhor como ela é. Essa é a grande verdade. É verdade. Muitas vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente, mas Deus está falando praticamente o tempo todo, né? A gente que às vezes não está apto para ouvir aquilo que Ele está falando conosco. E, pastor, existem situações, como o senhor disse, né? Que existem situações que Deus está falando, a gente não consegue entender por conta do nosso redor, né? Existem situações que influenciam em ouvir a voz do Senhor? Existem situações Que influencia em ouvir a voz do Senhor, que tem influência? Sim, tem várias coisas. Tem várias situações, né? Uhum. Por exemplo, ambiente. Deus quer falar com a pessoa, mas ela está num ambiente que não é legal, um ambiente hostil, muitas vezes é um ambiente profano, muitas vezes é um ambiente de muito barulho, porque muitas vezes, até para você ouvir a voz do Senhor, você vai ter que ficar ali no silêncio da oração, buscando, clamando, orando, jejuando, para que a voz do Senhor fale com você. Quantas vezes Deus falou comigo assim, em momentos de oração, quartinho de oração, buscando? Por quê? Quando você está no quartinho de oração, você está dando atenção para Ele. Olha só o padrão bíblico, 18 horas era o horário que Deus visitava Adão e Eva no Jardim do Éden. Por que Deus nos visitava antes? Por que Deus nos visitava às 6 horas da manhã?
meio-dia, 15 horas da tarde, meia-noite. Por que era às 18 horas? Porque o ser humano naqueles dias trabalhava às 17 horas, até às 17 horas. Então, às 18 horas, ele estava livre. Então, Deus disse, eu vou te visitar quando você está livre. Por quê? Porque eu quero que você me dê total atenção. Eu vou falar com você e você vai falar comigo. Então, olha só que coisa interessante. É necessário darmos atenção total para a voz do Senhor. E muitas vezes o ambiente, as preocupações da vida, as dificuldades que você está vivendo, tudo isso vai influenciando a alimentação. Tem muitas pessoas que não conseguem ouvir a voz do Senhor por causa do tipo de alimento que estão ingerindo. Existem alimentos que a gente ingere que bloqueiam a voz do Senhor na nossa vida. Então tudo isso vai influenciando. Influencia, até a água influencia. A água corrompida e contaminada, tá? E as pessoas, eu falo algumas coisas, tem gente que fala assim, esse pastor é doido, esse pastor é maluco. Eu sei do que eu tô falando. Eu estudei para isso. Não caí aqui de paraquedas. Não sou achólogo e nunca fiz faculdade de astrologia. É simples assim. É até bom a gente ouvir isso, né? Porque muitas vezes, porque sabe o que eu acho, pastor? Eu acho que a voz do Senhor, nos dias de hoje, ela está sendo banalizada. Em que sentido? As pessoas, não que Deus não possa falar com qualquer um, Deus pode falar, mas eu vejo pessoas que vivem em qualquer ambiente, estar de qualquer jeito e fica falando que Deus fala com ela o tempo inteiro. Eu não concordo muito com isso, né? Então, a gente tem que ter um certo entendimento. Às vezes está ali um espírito de engano, está ali algo que não é do Senhor e a pessoa está confundindo com a voz do Senhor. Na realidade é assim, não é que Deus não fala com a gente o tempo todo, é que assim, Deus fala com a gente. A questão é que a gente é lerdo para entender e a questão é que é as múltiplas formas de Deus falar. Porque, como eu disse, às vezes Deus é minoria das vezes que Deus fala audível com as pessoas. São poucos que ouvem a voz do Senhor audível. Lembra daquela passagem que o povo vai receber os mandamentos? Moisés está no Monte Sinai. Sim. E ali, olha só, olha que essa passagem eu acho extraordinária. Depois eu vou pegar o texto aqui para passar para vocês. Moisés está no Monte Sinai. Deus vai entregar para ele os mandamentos, a Torá. Torá não, os 10 mandamentos, que não eram tábuas, eram pedras de safira. Não sei por que falam que é tábuas, tá? Mas eram tábuas de safira esculpidas com a própria mão do Eterno, com a mão de Deus. E quando Deus fala, a Bíblia vai falar, Deus fala com todos. Com todos. Eles escutaram a voz de Deus e rejeitaram. Eles falaram, Moisés, fala você com ele, você que ouça essa voz. Nós não queremos ouvir essa voz. E quantas vezes não acontece com as pessoas? Por que tem gente hoje que não ouve a voz do Senhor? Porque um dia negou o dom que recebeu da parte do Senhor. E esse dom abafou, porque a pessoa entristeceu o coração do Senhor. Então, olha que coisa tremenda. É uma voz de trovão que eles ouviram e eles rejeitaram. Eles ficaram tão espantados com aquela voz que eles disseram assim, não queremos ouvir essa voz, ouça você, Moisés. Então assim, essa voz não é todo mundo que vai ouvir, entende? Mas existem várias outras formas de Deus falar com a gente. Sim, mesmo várias porque outras. a voz audível de Deus, aí eu vou falar por experiência própria, tá, gente? A voz audível de Deus, ela sim, te causa muito temor. É um temor, as vezes que eu ouvi, foram poucas vezes que eu ouvi a voz de Deus audível, me deu um temor muito grande dentro do meu coração. Parece que é verdade aquilo, parece que a gente vai ser fulminado, mas não vamos ser fulminados. Mas essa é a sensação que nós temos, né? Quando eu ouvi a voz do Senhor audível, pelo menos, para mim, foi isso. Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 16 a 18, diz assim,
segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu ordenar. Por quê? Por que se levantou os profetas? Por causa que muitos não querem ouvir o que Deus quer falar. Por que se levanta profeta? Estou falando profeta de legitimidade, E não eu acho profeta que é de por fundo de causa quintal. que também, pastor, eu acho que muita gente não quer ouvir a voz de Deus por não querer ter a responsabilidade. Entendeu? Responsabilidade espiritual, de tipo assim, eu ouvir a voz do Senhor, então eu vou obedecer. Então, se o Deus falar através de um profeta, eu ainda... mas Deus não falou comigo direto, então eu tenho um álibi para me desobedecer. Eu acho que é mais... Eu penso assim. Eu penso assim, tá? Não estou falando que é, gente. Estou falando que eu penso assim, que a maioria das pessoas, igual, não quis ouvir a voz de Deus diretamente para fugir da responsabilidade de si próprio. Eu penso isso. Olha só o que foi falado aqui. Corremos o risco de Deus não falar e a gente acreditar que ele falou? Podemos ser repreendidos por causa disso? Com certeza, somos responsáveis por reagir à voz que recebemos. Estou falando da reação. Ouvir uma coisa, reagir àquela voz é outra. Então, por exemplo, você ouviu uma voz e acreditou que aquilo é verdade? Por isso que a gente tem que ter base bíblica. Base da palavra. Eu ouvi uma voz falando pra mim adulterar, se separar e casar com o marido da Doquinha. Peraí, essa não é a voz de Deus. Que alguma coisa não tá batendo. Não, pastor, eu ouvi uma voz dizendo assim pra mim, dá uma pancada no Chiquinho lá da couve. Tem alguma coisa que não tá batendo. Porque a Bíblia diz que você tem que ter fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Pastor, eu ouvi uma voz dizendo assim pra mim, pegar um dinheiro de tal pessoa sem ela saber. Queridos, a voz do Senhor, ela está pautada e inserida na sua palavra. Ela tem que estar em concordância com o que está escrito na palavra. Se você ouvir uma voz, escute isso, que não está inserida na palavra de Deus, não é voz de Deus. E depois eu vou falar sobre isso. Outras vozes. Sim, pastor. E para ouvir a voz de Deus, né? Nós temos que buscar, quem ainda não ouviu, mas para ouvir a voz de Deus, nós temos que ter uma conduta de oração, de busca e de jejum, né? O jejum nos ajuda a ouvir a voz de Deus também. E, pastor, tem algum tipo de jejum, assim, que é melhor para ativar a gente ouvir a voz de Deus? Existe? Existem vários jejuns, né? Você pode fazer Sim. jejum. Claro, jejum para ativar a voz de Deus geralmente é um jejum prolongado. Então, jejum de 3 dias, jejum para ouvir a voz de Deus é um jejum prolongado. Então, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias. Olha só, Moisés jejuou quantos dias? 40. Ouviu a voz do Eterno. E olha só, entrou por um portal ali. Muito provável que ele tenha viajado um tempo. Alguma coisa aconteceu ali. Por quê? Porque ele é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é extraordinário. É tão extraordinário que é ele que escreve Bereshit, que é o livro de Gênesis. Me explica. Não era do tempo dele. Então, Deus falou com ele, Deus mostrou para ele, muito provável que Deus possa ter levado ele naquele local, mostrado, narrado, porque no espiritual, e quem entende do mundo espiritual sabe o que eu estou falando, é como se fosse uma realidade. O mundo chama de virtual, nós chamamos de uma realidade espiritual. Deus leva a pessoa naquele local. É como o profeta Ezequiel, no capítulo 37, que Deus dá uma visão, é uma visão e audição. Deus coloca ele no meio do vale de ossos secos. E a voz do Senhor começa a falar com ele naquele local. Então, isso é extraordinário. Então, esse jejum, geralmente é jejum prolongado. O jejum para habilitar a voz de Deus na tua vida é um jejum de
prolongamento, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias, 70 dias. Tem muitas pessoas perguntando, pastor, o jejum de 70 dias é possível, queridos? Claro, você não vai fazer um jejum de 70 dias sem água, sem comida. Você vai morrer. 3 dias sem água, seus órgãos começam a entrar em múltipla falência. Você pode fazer um jejum intermitente, você pode fazer um jejum moad, que é um jejum de 23 horas com 1 hora de alimentação, mas o jejum que vai ativar a voz do Espírito Santo dentro de você é um jejum prolongado. Por quê? Porque quanto mais você, escute isso, quanto mais você entra no poder do jejum, você busca em Deus, em oração e através do jejum, mais você reconfigura o seu código genético para o código genético de Adão. E o que Adão mais fazia? Ouvia a voz do Senhor. E não ouvia uma hora ou outra não. Todo dia Deus visitava Adão e Eva no Jardim do Éden. Todo dia. Então, esse jejum de 3 dias é direto. 3 dias direto, 7 dias direto, 14 dias direto, 21 dias direto. Ah, pastor, eu quero ouvir. Quer pagar o preço? Então, o segredo, as pessoas querem os privilégios, mas não querem a responsabilidade. Então, o jejum para abrir o portal da voz, vamos dizer assim, é o jejum prolongado. Pastor, mas Deus não pode falar comigo sem jejuar? Pode ser que ele fale. Mas quando a gente está em jejum, a gente configura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para entrar no mundo espiritual. Aí fica muito mais fácil. Essa é a grande verdade. E é bem certo isso, porque quando eu comecei, de fato, não que eu não buscava ao Senhor, eu sempre fui da igreja, eu sempre estava ali na igreja, orando, mas quando de fato eu me derramei, que aí ao se derramar de corpo, alma e espírito, eu entrei nesse processo, né, de jejum, e eu comecei a fazer, e foi um jejum muito prolongado de todos os dias. Eu não determinei assim, vou fazer um jejum de 21 dias. Eu estava disposta a romper, né, por conta de várias situações, porque eu precisava de cura, porque eu precisava de libertação, e eu fiz um jejum assim de incontáveis dias, de mais de 1 ano, assim. Lógico, eu tive períodos que eu parei, mas a minha vida, a partir de então que eu decidi que eu queria algo novo para a minha vida, eu fiz jejum sem ter um tempo determinado de fim. E aí o que aconteceu? Foi quando o Senhor, além de me curar, de me limpar, de me libertar, foi onde eu comecei a ser ativada no espiritual, onde eu comecei a ouvir a voz do Senhor. E numa dessas que eu comecei a ouvir a voz do Senhor, foi numa dessas buscas, desses jejuns que eu ouvi a voz do Senhor audível. Pastor, dentro disso, né, existe o jejum, igual nós estamos falando de jejum para ouvir a voz do Senhor, nós estamos falando dessa questão de busca. Existe, assim, o jejum é uma dieta, é uma restrição alimentar, a gente se abstém do alimento. Mas, dentro dessa questão alimentar, existem alimentos que ela nos ativam a ouvir a voz do Senhor, nos ajudam a ouvir a voz do Senhor? Sim. Existem alimentos que nos ajudam, nos impulsionam a ouvir a voz do Senhor. Então, tem alimento aí que você come que bloqueia. Principalmente alimentos ultraprocessados, alimentos transgênicos, alimentos hibridizados. Hoje, qualquer dia a gente vai fazer um podcast aqui só sobre alimentação. Tá? Vou falar um pouco sobre isso. A semana que vem, às 13 horas, nós vamos fazer um podcast sobre jejum dimensional. Eita, Glória, vamos falar de jejum. Tá? Mas hoje a gente vai focar aqui na questão de ouvir a voz do Senhor. Mas olha só, existem alimentos que a gente come que eles vão nos potencializar para ouvir a voz do Senhor. Por exemplo, por que tem, a irmã está perguntando sobre arrebatamento em espírito. Por que tem muita gente que é arrebatada em espírito? Por causa do tipo de alimentação, de dieta que ela faz alimentar. É uma das coisas. Existe dia de arrebatamento. Sabia disso? Tem muita gente que não entende essas coisas. Mas a Bíblia vai falar, ela vai me dar códigos.
Ah, Deus não pode me arrebatar a qualquer momento? Pode. Os monges, por exemplo, o que os monges... É um segredo dos monges. Para eles, no caso, eles chamam de projeção astral. A gente fala que é arrebatamento espiritual. É a mesma coisa, a única diferença é quem está operacionalizando o negócio, tá? Mas os monges entram em projeção astral. Por quê? Porque eles têm uma conduta alimentar diferente. A sua alimentação, ou ela vai ativar você para o espiritual, ou ela vai bloquear você para o espiritual. Por que os Kohanins, eles tinham frequência visual aberta e frequência auditiva aberta? Para quem não sabe, os sacerdotes da Bíblia, eles tinham uma genética diferente. A genética deles era diferenciada. Por quê? Porque, olha só, o Mishkan, que é o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos: átrio, lugar santo, santo dos santos, Kadosh HaKadoshim. Na Kadosh HaKadoshim, que era o lugar santíssimo, chamado de santo dos santos, ficava Aron HaKodesh. Para quem não sabe, é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma tecnologia divina usada naqueles dias. Ela era um caixote retangular, feito de madeira de acácia, esculpido de ouro por dentro e por fora, o ouro mais puro que existia naqueles dias, em cima uma tampa, chamada tampa do propiciatório, e em cima da tampa 2 seres alados, 2 querufes, com o rosto de bebê feminino, com o rosto de bebê masculino. Por quê? Porque na presença de Deus temos que ser como criança, e também Deus quer que o casal, olha só, o casal experimente da sua presença. Ali formava um círculo, esse círculo é chamado de Shekinah. A Shekinah divina. O que é a Shekinah? A presença divina estava nesse círculo. E a presença, eu sempre falo isso para as pessoas, ela é irradiadora. A presença, ela é elétrica, ela irradia, é uma emanação divina. Ó, Santo dos Santos, no compartimento anterior a se chegar ao Santo dos Santos, é o lugar santo. Lado direito tinha a menorá, que você conhece como candelabro, representa os 7 Espíritos de Deus. Na frente da porta, que era um véu, existia o altar de incenso, mas do lado esquerdo existia uma mesa. Era chamada em língua hebraica de shulchan, que era a mesa dos pães da preposição. Olha o nome dos pães. Pães da preposição. Vamos lá, minha esposa, me ajuda. 1, 2, 3. Pães da preposição. De novo, beicinho para todo mundo ver. Pães da... Pães da preposição. Olha a pastora aqui, ó, falando. Ó o sorrisinho dela. Ó. Ai, Jesus. Pães da... Pães da preposição. Por que pães da preposição? Por que, pastor? Porque, na realidade, era uma alimentação que preparava os sacerdotes para experimentar da presença. Por isso que é mesa dos pães da preposição. É uma preposição alimentar para você experimentar da presença. E olha só, aqueles pães eram trocados semanalmente. Existia um ciclo de 7 dias, um ciclo semanal, que se trocava aqueles pães, se colocava outros pães, a presença irradiava naqueles pães, porque ficava colado ao Santo dos Santos, e a cada 7 dias, sabe quem comia daqueles pães? Os sacerdotes. Eram eles que comiam daqueles pães. E eu vou falar algo para você. A alimentação ativa você para o espiritual. A alimentação ativa a sua frequência ocular, a sua frequência auditiva. Dependendo do alimento que você come, você pode ser aberto para o mundo espiritual ou você pode ser bloqueado para o mundo espiritual. Então tem gente hoje que não consegue ouvir a voz de Deus por causa de alimentação. Só come o que não deve comer, só come besteira. Eu sempre falo para vocês, 90%, 80%, 90% alimento desejo, necessidade. 10%, 20% alimento desejo. As pessoas invertem, elas comem 80% a 90% de alimento desejo e 10% a 20% de alimento necessidade. A sua alimentação muitas vezes está bloqueando você para o espiritual, e por bloquear você para o espiritual, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Porque a alimentação tem aditivo químico, está mexendo com a química do teu cérebro. E ó, detalhe, a voz do Senhor, ela também é uma frequência cerebral.
Existe uma frequência cerebral da voz do Senhor. E dependendo da alimentação que você come e do aditivo químico que tem no alimento, você é bloqueado. É por isso que tem tanta gente hoje, você não percebe? Lembra antigamente as doquinhas? Lembra do Zuguinho de antigamente? Que eram pessoas fervorosas no espírito, que eram pessoas temerosas, pessoas que buscavam. Mas por quê? Porque a alimentação não era como é nos dias de hoje. Mudou a alimentação. É verdade, isso é bem verdade, porque eu lembro, assim, apesar, né, de que eu cresci num lar um pouquinho diferente, porque meu pai era índio raiz, então eu comia muita legume, muita fruta, muita coisa da terra, raiz, essas coisas, né? Mas antigamente, se você for olhar, as igrejas eram mais fervorosas. Lógico, tem a questão da busca, mas também a alimentação antigamente era mais pura. Não existia tanto fast food, não existia igual hoje, cada esquina tem uma pizzaria, né? Então, assim, não existia essas alimentações. A alimentação era mais pura, era mais natural. Né, pastor? Hoje as pessoas estão trocando o alimento saudável por um alimento secundário. Sim. Hoje as pessoas estão trocando. Hoje é preferível as pessoas comer uma pizza. Nada contra, a gente come também. Não estou sendo aqui hipócrita, mas não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos comer frutas, verduras, legumes, hortaliças. Precisamos comer frutos, porque essa é a alimentação deixada pelo nosso Criador. E outra... Também até essa alimentação, o alimento híbrido hoje é um alimento que é mutacionado, ele é misturado, é misturação genética de alimentos. Hoje, por exemplo, tem morango na sua natureza, criada pelo criador, ele é o quê? Que cor que ele é? Ele é vermelho. Vermelho. Hoje tem morango laranja. Azul. Tem morango azul. Você tá entendendo? Então estão o quê? Manipulando a natureza criada pelo criador. E isso acaba bloqueando a gente. E eu lembro também, pastor, que assim, antigamente, né, para você ir numa pizzaria, era uma coisa assim de uma comemoração, de algo, né, do tipo. E hoje não, hoje é tão comum pedir pizza, né, principalmente no final de semana. E outra coisa também que eu me lembro que antigamente era assim, durante a semana era aquela comida, arroz, feijão, legume, tal. Macarrão era no domingo, né? Que é uma massa. E hoje come toda hora, né? E hoje macarrão praticamente tem gente que come quase todo dia, né? Então foi se mudando a questão alimentar do povo e com isso também foi mudando a espiritualidade. Na realidade, assim. Então a pergunta é: o que a alimentação tem a ver com a voz de Deus? Tem tudo a ver, porque dependendo do nível alimentar que você tem, você pode bloquear ou ativar a voz do Senhor. Inclusive, eu tenho uma masterclass, depois vocês podem falar com a Leia Faria, que está aí, tá? Ela está como moderadora. Vocês podem falar com ela. Existe uma masterclass chamada Alimentação Profética, porque é uma alimentação que abre o mundo espiritual para você. E é uma alimentação bíblica, uma alimentação saudável, é uma alimentação que te impulsiona para o espiritual. E olha só, muitas pessoas estão, muitas vezes, deixando de ouvir a voz do Senhor por causa daquilo que está comendo. Como você disse, tem gente que só come besteira. Sim. Tem gente que só come coisas que não deveriam comer. E hoje estão bloqueadas, não conseguem romper no espiritual. Por isso que quando a pessoa jejua, ela já começa a ouvir a voz de Deus. Porque ela está se desintoxicando. Isso ajuda demais. Está descontaminando, né? Já estou falando aqui, irmã. Por favor, quais então são as alimentações que ativam o espiritual? Já falei, alimentação natural, alimentação orgânica. Frutas, verduras, hortaliças que não foram também manipuladas, agrotoxicadas, uma alimentação natural, mais naturalesca, uma alimentação mais orgânica. Ah, pastor, é mais caro, mas está configurando o seu corpo para o código original, que é o código de Adão 144. Esse é o código de Adão. Tá? Entendi. Ou 45, que é a somatória. E para ouvir a voz do Senhor, pastor, existem 3 maneiras primordiais do Eterno falar com alguém. Quais são essas 3 maneiras primordiais, né? Existem várias, lógico, mas as 3 principais, vamos colocar assim, as 3 mais frequentes, as 3 que
todo mundo tem acesso? Vamos colocar assim. Na realidade, olha só, vou te ensinar aqui 3 maneiras primordiais de você ouvir a voz do Senhor. Deus fala conosco, muitas vezes, através dessas 3 maneiras primordiais. Primeiro, através da visão. Eu falo que existem pessoas que têm visão aberta, ela enxerga com os olhos nus o mundo espiritual, enxerga anjo, demônio, espírito humano, de pessoas que, bruxos, magos, feiticeiros que saem do corpo, a pessoa tem visão aberta, ela tem uma visão dimensional. A visão dela é aberta para o mundo espiritual. Tem gente que ela enxerga o mundo espiritual com a visão interna. Eu posso estar falando com você, mas dentro de mim eu estou vendo algo da sua vida, mesmo aqui através dessa live, mesmo desse podcast. Pode ser. Isso é muito comum. Eu já fiz muitas orações, inclusive oração do meio-dia, oração da meia-noite, em que eu orava pelas pessoas e o Senhor me mostrava algo dentro de mim. Não era visão aberta, mas era o que eu chamo de visão interna, visão fechada. Isso é algo sobrenatural, mas é possível. Quantas vezes eu não vi uma pessoa com o microfone na mão cantando, eu vi eu vi um morcego grudado na pessoa, que era um espírito que estava tirando a energia dela. Então, olha só que coisa interessante. Entende? Olha que coisa extraordinária. A voz do Senhor, ele é algo muito poderoso. Então, a visão, Deus fala como com a gente? Através da visão. A visão é uma forma primordial de Deus falar conosco. Deus fala com a gente através de visão espiritual. Se a gente perguntar aqui hoje, pastora, quem já teve uma visão espiritual? Vocês que estão nesse podcast, quem aqui já viu algo no espiritual? Viu demônio, viu anjo, viu alguma coisa, uma sombra, viu alguém? A maioria já teve uma visão espiritual. Então é uma maneira primordial. Aí a visão espiritual, ela é 12 níveis. Existem 12 níveis de visão espiritual. É como uma lupa, é lupa, né, que fala, que vai dando zoom. 12 níveis. E quanto mais você dá o zoom, mais nítido fica a visão que Deus quer te dar. Então, isso é algo extraordinário. Então, primeiro, visão. Outra forma que Deus fala, sentimentos proféticos. Uma das maneiras primordiais e básicas que Deus tem para falar conosco é através do sentimento. Eu já tive muitas essas experiências de Deus falar comigo em sentimento. Vai na casa de fulano, vai na casa de ciclano. Eu não escutei a voz, meu servo, vai na casa da Doquinha agora, vai na casa do Guinho agora. Eu não escutei nada disso, mas eu tive um sentimento. Não compre de tal pessoa. Não vá em tal lugar. Quem aqui já teve o sentimento profético? A maioria já teve. É uma maneira primordial de Deus falar com você. Muitas vezes Deus está falando com você através de um sentimento, e aquele sentimento, ele tem uma cura, ele tem um livramento, ele tem uma libertação, ele tem uma bênção que Deus vai liberar sobre a tua vida através da voz do sentimento. Então olha só, visão, sentimento profético. E também ele tem a audição. Aí eu falo que tem 2 tipos de audição profética. Primeiro, tem a audição profética, que é a audição audível. Como assim, pastor? Audição audível? O que é a audição profética audível? É aquela voz do Senhor que fala com você audível. É essa voz mesmo. Meu servo, minha serva. Keila, minha filha, a voz do Senhor está falando com você. Agora, é a voz audível. E a voz audível, ela fala no ouvido direito, no ouvido esquerdo, ela fala em cima, ela fala embaixo, ela fala por todos os lados, ela fala no ambiente. Olha só, Mateus capítulo 4, antes de Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, se eu não estiver enganado, é a tentação, não é isso? Mateus 4, Lucas 4 é a tentação. Mas antes da tentação, Jesus, ele foi apresentado por quem? Yohanan Mikever, João Batista. Ele foi ser batizado, imergido nas águas por João Batista, o batizador. E olha só, quando ele vai ser batizado, o que acontece? Uma voz, a Kol Elohim, a voz do Senhor, dos céus, diz, este é meu filho amado, a quem muito me comprazo. E eu vou falar algo da parte do Senhor, pastora. Não. Tem gente que fica se gabando e ouvir a voz de Deus. Não, porque aí tem gente que faz até assim, ó.
Né? Tipo, eu ouço a voz de Deus. Você sabia, o inimigo não está preocupado se você ouve a voz do Senhor. Mateus 4, Lucas 4. Jesus ouviu, todos que estavam ali ouviram, foi uma voz audível coletiva. Todos ouviram, este é meu filho amado, a quem muito me alegro, a quem muito tenho prazer. E o inimigo, ele é astuto, Ra-Satã é astuto. Logo após esse evento, ele vai ser tentado por Ra-Satã no deserto. É o próprio Espírito Santo que leva ele para ser tentado. E detalhe, a primeira coisa que Ra-Satã perguntou para ele não foi se ele ouviu a voz de Deus. Sabia disso? A primeira coisa que Ra-Satã vai falar para ele é confrontar e questionar ele na identidade que ele tinha. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo. O inimigo não está preocupado se você ouve a voz de Deus. O que ele se preocupa é quando você recebe a identidade que a voz te transmite. Por quê? O Senhor falou, este é meu filho amado. E vai te Mas testar. quando vai na tentação, ele questiona a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo. O inimigo sempre vai questionar a sua identidade. Quem você é na presença de Deus. Por isso, queridos, a voz que você escuta, ela vai afirmar quem você é na presença do Eterno. E quando o inimigo vier, você tem que falar, sabe quem eu sou? Eu vou te falar quem eu sou. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Essa é a grande verdade. É a primeira coisa que ele vai questionar, né? Se você é filho de Deus, então por que você não faz isso? Olha só. Visão. Vamos lá, pastora. Visão. Visão. Sentimentos. Sentimento. Audição. Audição. Audição profética audível. Literalmente, a voz audível. E audição profética interna, que é a voz da consciência. Deus fala com a gente muito pela voz da consciência. O que é a voz da consciência? Parece que é a voz da consciência, mas não é. É aquela voz na mente. Por isso que a voz de Deus está ligado com ondas cerebrais. Ela está ligado com questões do nosso cérebro. Por isso que quando a pessoa come alimentos indevidos, isso mexe com a química do seu cérebro. E você não consegue discernir a voz. Porque a voz do Senhor fala com a gente. Ela vai falando, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Não age assim. Às vezes você acha que é a voz da tua consciência. Mas na realidade é o próprio Espírito Santo falando com você, te dando comandos, te dando diretrizes, te dando estratégias, te direcionando para algo que ele vai fazer e realizar na sua vida. Essa é a voz do Eterno. Claro, existem outras múltiplas formas de Deus falar, mas essas são as três primordiais: visão, sentimentos e audição. Visão, sentimentos e audição. Visão. Visão, sentimentos, audição. VSA. A voz de Deus é VSA. Visão, sentimentos e audição. E o Senhor falou algo aí interessante, né? Sobre Deus falar através de frequências, né? A voz do Senhor, ela tem uma frequência, ela é frequencial. Como que é isso, pastor? A voz do Senhor, ela é frequencial. Sempre é, né? Igual você está falando, não está falando? A sua voz é uma frequência. Quem te escuta falar... A nossa voz, ela tem uma identidade. Uma identidade. Coloca pra mim água aqui. A voz do Senhor, ela tem uma identidade. Então, por exemplo, se o teu pai, que é falecido, falasse com você hoje, você reconheceria a voz dele? Lógico. Por que lógico? Porque eu reconheço. Agora, olha eu questionando a minha esposa agora. Porque você... Reconhece. Sabe por que você reconhece? Porque a voz dele é uma frequência única. No entanto, que tem pessoas que imitam aquela frequência. Hoje, por exemplo, a IA, a inteligência artificial, ela está clonando a voz das pessoas. Você sabia que hoje existe um aplicativo? Olha só, isso aqui já entramos na parte apocalíptica. Mas você sabia que existe um aplicativo que ele copia a frequência, sonora das pessoas, a voz da pessoa, e aí a pessoa, ela vai, é um aplicativo necromante que chama, tem vários tipos deles, tá? Mas é um aplicativo necromante, a pessoa, ela vai querer falar com o pai que morreu, aí a inteligência, ela clonou aquela voz, por isso que tem o WhatsApp, por isso que as redes sociais estão aí, porque tudo que você fala verbalmente é clonado, isso vai ser
ser clonado. A inteligência pega aquela voz, clona e fala com a pessoa como se fosse o pai dela. É um aplicativo necromante. Porque eles estão querendo fazer o quê? Imitar a frequência. Então a voz é frequência sonora. A voz de Deus é uma frequência. Ela é uma frequência. São 4 tipos de frequência. Você que está nesse podcast, anota aí. Olha só. Vamos lá. Frequência cerebral, porque o nosso cérebro, como eu disse, ele é frequencial. O nosso cérebro, ele tem o gene divino, e esse gene divino, quando Deus fala, ele acende, é algo extraordinário. No entanto, que a marca da besta vai extirpar esse gene divino. Quem tiver a marca não ouve mais a voz de Deus. Não tem mais o Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh. Então, a voz de Deus ela é frequencial no cérebro. Deus fala com a gente na mente, e fala mesmo, tá? Ela é frequência cerebral, ela é frequência auditiva, porque o nosso ouvido também ele tem uma frequência. Pode perceber? Existe uma questão frequencial na audição. Também a voz de Deus ela tem uma frequência ocular. Os sacerdotes tinham essa frequência auditiva, tinham essa frequência ocular. Então, por exemplo, pastor, mas a visão espiritual tem a ver com o nosso corpo biológico? Tem tudo a ver. Como que você tem visão aberta? Eu estou vendo com os meus olhos nus. Então, o mundo espiritual ele está sendo transmitido pelo meu corpo, através de um dos sentidos que eu tenho, que é os meus olhos. Os meus olhos. Por isso, as pessoas perguntam, quando que eu abri os olhos também? Abrir os meus olhos espirituais. Cuide bem da sua frequência ocular. Existem alimentos que te ajudam na questão dos olhos. Também, não só isso, tem várias outras coisas. Então, ó, frequência cerebral, frequência auditiva, frequência, na realidade, ocular. E olha só, são frequências, sim ou não? Sim, são frequências. São frequências que o Eterno fala conosco. São frequências espirituais. E essas frequências, Deus vai falar com a gente o tempo todo. Claro, o tempo todo que eu digo assim, né? São as frequências do Espírito Santo. Que ele fala com a gente. Então, frequência cerebral, ocular, auditiva e corporal. A voz de Deus fala com o nosso corpo. Tem muita gente que não entende isso. A voz de Deus, ela atinge o nosso corpo. Pode perceber, quando Deus fala com a gente no corpo, alguma coisa acontece, alguma coisa muda. Frequência cerebral, auditiva, ocular e corporal. São as 4 frequências da voz do Senhor. Deus quer falar com você no teu cérebro, Deus quer falar com você nos teus ouvidos, Deus quer falar com você pelos teus olhos e Deus quer falar com você no seu corpo. E isso é muito real, né? Porque logo a gente vê de início, desde lá do início da Bíblia, em Gênesis, que o mundo foi feito o quê? Pela voz, através da voz do Senhor. O Senhor liberou uma voz, haja, e aquela frequência reverberou, que com a voz, com o som da voz, todas as coisas foram feitas. E isso é comprovado até cientificamente, porque eles acharam a partícula de Deus, Sim. E a partícula de Deus, que eles falam que através dessa partícula que o mundo foi criado, né? Ela é sonora, ela é emitida através, é uma frequência de som. A frequência, no caso, a voz de Deus é o quê? Uma palavra. Uma palavra liberada. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Pelo poder da palavra, pelo poder da frequência sonora, os mundos foram criados. Pelo poder da palavra, pelo poder da frequência, os mundos foram criados. Então a palavra, ela é o quê? Criadora. Pra gente, a gente fala que é co-criadora. A gente usa uma palavra que cocria o que Deus já criou. E ó, não somente isso. Olha só, a palavra de Deus cria, sim ou não? Sim, cria. Cria ou não cria? Lógico que cria. Se você ler Gênesis capítulo 1, diz lá, e a terra era sem forma E vazia. Mas eu vou falar pra você, Deus não cria nada sem forma. Tudo que Deus cria é perfeito na sua maestria. Tudo que Deus faz é extraordinário. Olha só, a religião, muitas vezes, ela reforma. O diabo deforma. Deus, ele forma. Mas só Jesus pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus. E, pastor, é verdade que a voz do Senhor fala nos horários proféticos? Existem horários que o Senhor fala mais conosco? Existe
Isso porque, assim, né? Nós sabemos que Deus fala o tempo inteiro, todos os horários, todos os dias, o dia inteiro. Mas tem horários assim que é melhor para ouvir a voz do Senhor? Na realidade, assim, não é que eu digo que é melhor, mas existem horários proféticos para ouvir a voz do Senhor. Por exemplo, isso é bíblico. Qual que era o horário que Deus visitava Adão e Eva e falava com eles? Às 18. A partir das 18 horas da tarde. Então eu tenho base bíblica para isso. Concorda? Sim. Então, biblicamente, era um horário profético de ouvir a voz do Senhor. Então, existem horários que eles são mais abertos para a voz do mundo espiritual, a voz do Senhor, do que outros. Até porque, por exemplo, à noite, é costumeiro as pessoas ouvirem a voz do Senhor? Depende, a não ser que seja por sonhos, mas não é todo mundo. Agora, a voz do Senhor, ela fala assim com a gente nos horários proféticos. E olha, é incrível isso, porque Deus vai falar de tudo com a gente. Deus é um Deus que fala de todas as coisas. Ele é um pai que nos ama e que ele vai tratar dos assuntos que tiver que ser tratado comigo e com você. Mas olha só que coisa tremenda. A voz que fala com a gente ao meio-dia, entenda isso, é a voz que traz à tona tudo que está no oculto. É a voz da revelação. Então, Deus, quando fala com as pessoas ao meio-dia, ele sempre vai trazer à tona o que está no oculto. A voz do meio-dia é a voz que realiza milagres. Sabia disso? A voz do meio-dia é uma voz que vai realizar milagres na vida das pessoas. A voz das 18 horas é a voz que vai ativar a intimidade com o Pai. A voz da meia-noite é a voz que vai liberar decretos de libertação. A voz das 3 horas da manhã é a voz que vai acalmar as tempestades da sua vida. A voz das 6 horas da manhã é a voz que vai proclamar a alegria de Deus sobre a tua vida. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem ao amanhecer. 6 horas da manhã. A voz das 9 horas é a voz que vai liberar, ativar o Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh sobre a tua vida. Então Deus fala e o que ele fala é liberado sobre nós. Ele vai falar com você na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Às vezes ele vai falar assim para você: para tudo que você está fazendo, vai para o quartinho de oração porque eu quero falar contigo. E aí a gente tem que ser como Samuel. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Engraçado, né? Tem muita gente, pastor, que elas não conseguem ouvir a voz do Senhor. Elas têm muita dificuldade de ouvir a voz do Senhor. E essas dificuldades que muitas pessoas têm de ouvir a voz do Senhor, tem alguma relação entre o relacionamento delas com o pai ou com a mãe? Relacionamento entre pai e mãe, a forma que é lidado o relacionamento entre pai e mãe, interfere da pessoa a ouvir a voz de Deus? Interfere. Eu sempre falo que a voz do pai biológico está ligada à voz do pai celestial. A voz do Espírito Santo está ligada à mãe. Em que sentido? É a nível de orfandade paterna e materna. Toda pessoa que tem problema de orfandade paterna e materna, ela tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque, na realidade, ela transfere a imagem do pai celestial, do pai natural, perdão, para o pai celestial. Então, pessoas que têm pendências com o pai, com a mãe, são brigados, tem mágoas não resolvidas, tem amarguras não resolvidas, tem situações pendentes de paternidade, de maternidade, não perdoa, não libera perdão, não trata a situação, elas têm uma carência espiritual e emocional. E elas têm dificuldade de ouvir essa voz, de experimentar essa voz. Muitas vezes o Espírito Santo, eu vou falar algo aqui para vocês da parte do Senhor, talvez você nunca enxergou isso, mas eu estou te falando o que é no espiritual. Às vezes o Espírito Santo está ali do lado da pessoa, junto com ela, muitas vezes, mas ela não consegue ouvir a voz do Senhor. É como se o Espírito Santo está dentro da pessoa, mas é como se ele estivesse ali querendo falar com a pessoa e ele não consegue. Por quê?
por causa do problema que a pessoa tem de paternidade e de maternidade. Mas quando você perdoa pai, quando você perdoa mãe, quando você trata pendências relacionais da sua vida, essa voz ela fica intensificada dentro de você. Então, em nome de Jesus, se você tem problemas com teu pai, com a tua mãe, trate isso, peça perdão, libere perdão, vá até o teu pai, vá até a tua mãe, porque a voz do Espírito Santo, ela vai ser intensificada na tua vida através disso. Olha só, e quem é adotado, a irmã tá perguntando, quem é adotado é a mesma coisa, porque a pessoa que é adotada, o que ela mais sofre? Rejeição. Então o que ela tem que fazer? Diante do mundo espiritual, diante de uma autoridade espiritual que esteja com ela em oração, ela vai liberar perdão para os seus pais biológicos, chegar diante de Deus e falar: Deus, Pai Celestial, eu estou hoje liberando perdão para o meu pai biológico, eu estou liberando hoje perdão para minha mãe biológica, diante do mundo espiritual, eu declaro o meu amor pela vida deles, eles me abandonaram, é verdade, eles me rejeitaram, é verdade, eles me deixaram, é verdade, mas hoje, pelo poder da tua palavra, eu estou me apropriando, escute isso, eu estou me apropriando daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Queridos, quando faz isso, há um romper no espiritual, a voz do Senhor começa a falar com a gente de uma maneira sobrenatural. Agora, como que a pessoa vai ouvir a voz de Deus cheio de tranqueira no coração? Problemas com o pai, problemas com a mãe. É necessário essa abordagem com os pais, é necessário. Tem muita gente que não ouve a voz de Deus porque tem problemas de paternidade e maternidade. Ei, eu quero desafiar você, é o desafio do podcast do Zaidcast. Desafio da semana. Eu desafio você a chegar, ligar pro teu pai, pra tua mãe, orar, falar com eles, pedir perdão para eles, liberar. Pedir é quando você ofende, liberar é quando você é ofendido. Pastor, mas meus pais são falecidos. Então chega diante de Deus e fala: Senhor, eu libero perdão para todas as atitudes que os meus pais tiveram comigo. Eles me abandonaram sim, me deixaram, não foram provedores, não cuidaram de mim, me espancaram, me bateram, agiram de uma maneira errônea comigo, mas hoje eu estou liberando perdão para a vida deles. Eu te peço, Senhor, me limpa, me lava no sangue do Cordeiro Divino. Quando você faz isso, algo é rompido no mundo espiritual. E escute só, aquilo que estava retido em você, para você, é liberado e você vai experimentar e desfrutar dessa voz tão poderosa que é a voz do Eterno na nossa vida. É bem verdade isso, né? A maioria, né, das pessoas, pastor, elas têm problemas paternos e maternos, dificuldades, né? Os pais muitas vezes não foram coerentes. Mas eu vou acrescentar um adendo aqui, pastor, que está nessa pauta, só que a gente falou da parte, vamos colocar assim, da paternidade ruim, né? Sim, da pessoa verdade. não ouvir por conta da paternidade ruim. Verdade. E aquelas pessoas que tiveram uma paternidade... Aí tem aquelas pessoas que tiveram uma paternidade justa, sadia. Mas também tem um outro lado da moeda. Mas não ouvem, né? Mas não ouvem. Sim. E também tem um outro lado da moeda, que são poucos casos, mas também existem esses tipos de casos. Por exemplo, existem aqueles pais, né? E a gente já pegou uma família assim, de que o pai, ele era muito bom, só que ele era omisso, né? Sim. Aquele pai que não corrigia, fazia de tudo, fazia... As pessoas até conseguem ouvir, mas elas não acreditam que Deus possa corrigir elas, que Deus aceita elas com o erro delas, da forma que elas estão, que elas não precisam mudar em nada, porque afinal de contas Deus é amor, porque meu pai nunca me corrigiu, meu pai nunca falou para mim que eu não podia fazer algo, meu pai nunca me disse um não. Então também tem isso, né, pastor? Existe aquela paternidade e maternidade abusiva, isso impede. Agora, existe aquela paternidade e maternidade permissiva. Que permite tudo. Que permite tudo. Isso também impede. Existem os pais bons também. Pastor, meus pais são excelentes, mas eu nunca ouvi essa voz. Porque nem sempre, olha só, escute o que eu vou falar. São várias, como que eu posso dizer para você? É um conjunto de coisas que vai potencializar essa voz dentro de você. Pensa que você tem que assinalar 10 questões. Uma delas você não tem,
que é a questão de uma paternidade, uma maternidade ruim. Os seus pais são bons. Seus pais foram pessoas excelentes na sua vida, te ensinaram. Agora, é óbvio que existem várias situações que vão nos impulsionar para ouvir a voz do Senhor. Essa voz do Espírito Santo, ela vai ser impulsionada na nossa vida através de muitos elementos, que a gente ainda vai falar um pouquinho aqui em nome de Jesus. E, pastor, existem outras vozes, sem ser a voz do Senhor? Existem outras vozes fora a voz do Senhor? Existem outras vozes. Então, nossa, tem várias vozes, né? Quais são? Até perguntar aqui. E os anjos também falam? Com certeza, anjos têm frequência, têm voz. A voz é frequência. Então, existem pessoas que escutam a voz dos anjos. Detalhe, existem 2 tipos de anjos. Não estou falando de hierarquia, estou falando de tipo. Existem anjos do eterno e existem anjos do maligno. Vou repetir. Existem anjos do eterno e existem anjos do maligno. Então, uma pessoa, ela pode ouvir a voz dos anjos do Senhor. Você vai ver Iosef, pai de Jesus, o anjo visita ele nos sonhos. Olha só, é um anjo onírico, né? Ele entrou na frequência dos sonhos e fala com ele, direciona, dá estratégia, dá discernimento. Você vai ver anjos do Senhor falando com vários homens na história da humanidade. Então, os anjos do Senhor falam. Então, é possível ouvir a voz dos anjos do eterno, mas também é possível ouvir a voz dos anjos malignos. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quem fala com Jesus no deserto, na tentação? É o próprio Rassatã. É o Rassatã. É ele quem fala com Yeshua. Ele vai tentar Jesus no deserto. E a tentação, querido, se eu for ensinar sobre tentação, vocês não têm ideia. A tentação no deserto ali, eu posso dizer que ela foi até tecnológica, pelo contexto, tá? Pelo contexto inserido ali. Mas olha só, Jesus é tentado e essa voz de Rassatã começa a questionar ele na sua filiação. Então tem pessoas que ouvem a voz dos anjos do eterno e tem pessoas que ouvem a voz dos anjos do maligno. Entende? Olha só, anjos são outras vozes. Existe também a voz dos homens. Já viu aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus? Isso é mentira. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Porque às vezes o povo fala, crucifica, mata. Não é isso? Lembra de Pilatos? Ele vê a bagunça que estava, ele diz, ele lavou as suas mãos. Não foi isso que aconteceu? Ele lava as suas mãos e diz, eu não tenho parte desse sangue inocente. Engraçado, sabia que era sangue inocente, mas foi omisso. Quantos Pilatos nós temos nos dias de hoje? Não é verdade? Quantos Pilatos nós temos nos dias de hoje? Então, voz dos anjos do eterno, voz do anjo maligno, voz, né, dos homens. Tem também outra voz que fala, voz dos espíritos imundos. A voz dos anjos do eterno é uma coisa, a voz dos espíritos imundos é outra. O que é o espírito imundo? São demônios. Tem muitas pessoas aqui, se a gente perguntar aqui, quem de vocês já escutou a voz de demônios falando com você? Quantas pessoas que têm essa genética de ouvir a voz dos espíritos imundos? A pessoa escuta a voz, o demônio falando, faz isso, faz aquilo, age assim, se mata, realiza tal coisa. Quer dizer, a pessoa ouve a voz dos espíritos imundos. Existe a voz, tá? Existe a voz também dos espíritos malignos, que são os anjos caídos, que é o que eu falei lá, anjos do eterno, anjos do mal. Então, existe essa voz que é dos espíritos malignos. Olha só, Mateus 4, Lucas 4, olha a base bíblica, gente. Porque tem gente que fala assim, não tem base bíblica. Mateus 4, Lucas 4, a voz falando. Vai ver o gadareno, a voz que falava com ele, que era de espírito imundo. Olha só, anjos do Senhor. Vai ver a narrativa do profeta, na realidade, do sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, que ouviu a voz do anjo do Senhor, que estava do lado direito, na qual ele foi incensar, a maior glória daquele dia era incensar diante do Senhor. Ele esperou 20 mil pessoas, chegou a vez dele, ele vai incensar, tinha que ficar 7 minutos, e
Passa-se os 7 minutos, os sacerdotes estão preocupados, o que está acontecendo? Mas era o anjo do Senhor falando com ele não acreditando naquilo, o anjo diz, vai ficar mudo, porque o teu filho vai ser a voz que clama no deserto. E no dia em que o nome é dado para a criança, ele vai escrever o nome da criança, a mãe dá o nome de Yohanan, e ele também vai falar o nome, a voz dele é liberada e ele diz Yohanan, Yohanan, João, 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 entende? João. Então, você percebe a realidade espiritual. Você percebe como o Senhor fala, na realidade, com a gente, mas também existem espíritos malignos, existem espíritos imundos, existem espíritos humanos. O que é o espírito humano? Espírito humano, na realidade, é o espírito de pessoas que são vivas, que têm um corpo aqui na Terra, mas que saem em projeção astral e que falam com as pessoas na Terra. Por exemplo, a pessoa foi um bruxo, um feiticeiro, um mago reptiliano, ele sai do corpo em projeção astral e ele fala com determinadas pessoas. É a voz dos espíritos humanos. Então, olha o tanto de voz que tem. Então, existe a voz do Eterno, a voz do Espírito Santo. Você precisa ter discernimento. E eu vou te falar depois as chaves para você discernir essa voz. E, pastor, entre essas vozes, né? Todas as vozes que nós estamos aprendendo aqui, que nós podemos ouvir, existe voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou tudo é uma voz só? Eu sei essa resposta, mas... Na realidade, não. Existe sim. A voz do Pai, ela é mais forte, mais poderosa, né? Sim. A voz do Filho, ela é mais mansa, branda. Mas com autoridade. Com autoridade. E a voz do Espírito Santo é uma voz, muitas vezes, paciente. Paciente. O Espírito Santo, escuta o que eu vou falar. O Espírito Santo, ele vai falar com você a mesma coisa, quantas vezes for necessário e da mesma forma. Então, por exemplo, Rogério, não faz isso. Keila, não faz isso. Galdenso, não faz isso. Marisete, não faz isso. Leia, não faz isso. Mas ele vai falar com a mesma brandura, com a mesma ternura. Ele vai falar do mesmo jeito. Olha só, até você aprender. Ele tem paciência. Né? Ele tem paciência. Tô rindo Por que aqui. tá rindo? Porque o Moisés olhou pra mim e deu risada. Porque ele falou assim pra mim agora, vocês não ouviram, mas o Moisés está ali. E ele falou assim, amanhã é o Espírito Santo. Aí eu comecei a rir. Ai, Moisés, você é até cara de pau, né? Vamos colocar assim. Por que que ele falou isso, né? Porque eu fico no pé dessas crianças o dia inteiro. Gente, faz isso. Levanta. Gente, faz Verdade, aquilo. o Espírito Santo é assim. Aí, às vezes... Eu acho que já seria... Eu sou a voz do Pai. A voz do trovão. Vai, levanta! E às vezes, gente, até o pastor se irrita. Meu, essas crianças não estão te ouvindo, não. E eu tô ali na maior da paciência. Levanta, não sei o quê. Vai fazer isso. Vai fazer aquilo, né? Mas bem é verdade, gente. Eu vou contar. Como eu disse, né? Eu já ouvi a voz do Pai. A voz de Deus é aquela voz, a voz audível do Senhor. É aquela voz, né, que você fica com o temor. Fala, sabe quando o pai já fala, filho? E dá aquele temor dentro do teu coração. É a voz do Pai, aquela voz como de trovão mesmo, como é descrita. Deuteronômio, né? Eles não quiseram mais ouvir a voz. Não quiseram mais ouvir, porque realmente dá um temor. Eu já ouvi a voz de Jesus. A voz de Jesus, ela é uma voz branda, mais calma, mas é uma voz ali de autoridade. É extraordinária a voz de Jesus. E uma voz muito amorosa, mas de autoridade. E a voz do Espírito Santo é essa voz, né? Que fala conosco na paciência, ali nos orientando todos os dias, com muita paciência, a voz do Espírito Santo. Então, a voz do Pai é essa voz mais de trovão, mais forte. A voz do Senhor Jesus, ela já é mais doce, mais mansa. A voz do Espírito Santo, ela é paciente, ela é... Não é que ela é intermitente, mas ela é tolerante. É a voz do Senhor. Ele fala de diversas formas, de diversas maneiras.
E o Senhor é muito bom. Agora, uma coisa que a pastora não me perguntou, que eu gostaria de falar, é sobre a tricotomia da voz do Senhor. Entende? Porque tem muitas pessoas que não entendem a questão tricotômica da voz do Senhor. Não é a questão tricotômica da voz do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. A voz tricotômica é a voz que a gente escuta no espírito, na alma e no corpo. Pastor, você está dizendo que é possível ouvir a voz do Senhor no espírito, na alma e no corpo? É. E olha que coisa interessante, porque muitas vezes a gente vai ouvir a voz do Senhor na alma. Só que a alma, ela tem um problema, que a maioria tem. A alma, ela é, na realidade, má interpretadora da voz. As pessoas, por causa de feridas abertas, de problemas relacionais, de emoções negativas, de sentimentos torpes, elas interpretam a voz do Senhor erroneamente. Deus fala com a pessoa, mas a pessoa, por causa da alma que interpreta erroneamente, entende de outra forma. Deus fala com a pessoa chão, a alma entende cão. Deus fala com a pessoa amor, a alma entende terror. Porque a alma, ela é tão corrompida, ela é tão ferida, que a pessoa entende da maneira errada. E é interessante isso, porque muitas vezes o Senhor vai falar assim, mas Senhor, o Senhor me disse isso? Aí o Espírito Santo fala assim, mas eu não falei nada disso para você. Não, o Senhor falou para mim que eu sou um terror. Não, eu falei para você que você é um amor. Por que agora o Senhor está falando que eu sou um amor e eu entendi que é um terror? Porque eu falei para você que você era o amor pelo canal da alma. Estou te falando agora pelo canal do Espírito. Então a gente pode escutar a voz do Senhor pelo nosso Espírito. O Espírito é a voz filtrada. É aquela voz que você vai escutar diretamente. É o Espírito de Deus se comunicando com o seu Espírito diretamente. E você vai escutar essa voz de tal forma que ela não tem corrupção. É uma voz direta. É uma voz, na realidade, filtrada. A da alma, ela precisa passar por um filtro. Principalmente as pessoas que têm feridas abertas. Porque senão vai misturar tudo. A pessoa ela vai interpretar mal. E existem os intérpretes almáticos. O que tem de... Isso eu falo no meu livro. Aprendendo a ouvir a voz do Senhor para iniciantes. Existem os intérpretes almáticos. Ou seja, aquele que interpreta a voz de Deus na alma de maneira errada. Porque não tem a sua alma curada, não tem a sua alma libertada. Agora, você pode escutar a voz do Senhor no seu espírito. Ela vai falar com você na literalidade. Você pode escutar a voz do Senhor na sua alma. E aí você vai ter que aprender a calar as outras vozes da alma, filtrar isso. Mas às vezes a voz do Senhor vai falar com você no seu corpo. Interessante. Às vezes vai te dar uma dor. Olha só como que a voz do Senhor fala com a gente. Vai te dar uma dor na perna, insuportável, na hora do culto. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que dor é essa? Mas quando você já tem uma experiência espiritual, ministerial, você vai falar assim, isso aqui está anormal. Tem alguém que está com essa dor aqui no culto. Quem é essa pessoa? Aí, muitas vezes, o Espírito Santo vai falar, tá vendo aquela pessoa? Ela está com essa dor. Vá até ela, olhe por ela. Quer dizer, Deus falou com você no corpo, através de uma dor. Às vezes Deus vai falar com você, para comer em tal lugar. Mas sabe como que ele vai falar para você parar para comer em tal lugar? Você não vai escutar a voz. Sabe que ele vai tocar no seu corpo, te dar uma fome insuportável. Mas pastor, acabei de jantar, acabei de almoçar. Aí a pessoa começa a sentir uma fome de outro mundo. E a pessoa fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas muitas vezes, na hora que você descer daquele carro, descer para ir comprar algo, alguém ali vai precisar ouvir algo da parte do Senhor. E Deus só te fez ter aquela fome para você ministrar a vida de alguém que estava precisando. Você percebe como que a voz do Senhor é tricotômica? Ela fala no espírito, ela fala no corpo, ela fala na alma. Nós temos um Deus que fala no corpo, na alma e no espírito. Essa é a voz do Senhor. E é verdade, porque um dia eu estava em casa, não sei se você lembra desse episódio, Visita que essa eu alma. comecei a sentir uma dor assim, no pé da minha barriga. Visita. E era umas pontadas, né? Muita pontada, muita pontada. Era muita pontada mesmo. Aí eu falei, Jesus, da onde está vindo, né, essa dor imensa? E era uma dor assim, insuportável. Mas eu não tava com infecção de urina, não tinha nada. E era aquela dor assim, sabe? E lembra que
ali não demorou muito. Eu lembro que nessa época a pastora Leila estava com a gente. Lembra a pastora Leila Sim, São João. do São João, Sim. do Hermínio? Ela me mandou uma mensagem no meu zap falando assim: pastora, ora por nós. Tô aqui no hospital, tô com uma dor. Acho que deu até uma infecção de urina nela. Aí eu comecei a orar, a repreender. Se começarmos a orar, o que acontecerá? Esse templo tremerá se começarmos a orar. A orar, falaremos língua. Vamos lá, pessoal. Se começarmos a orar, O que acontecerá? esse templo tremerá se começarmos a orar. A orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou. Olha aí, ó. E o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou. Ó, E o sol parou. Só para encerrar. Ai. Não esqueci, não. Glória a Deus, hein? É que tem que continuar. Amém, gente. Mas é isso aí, foi verdade. E aí eu orei, né, naquele instante, orei por ela, orei, pus a mão assim onde estava a dor em mim, porque ela estava no hospital e eu estava ali. E eu lembro que a dor dela foi passando e depois ela não teve mais, né? Bom, pelo que eu me lembro, acho que foi isso. Mas eu sei que na hora que eu estava sentindo a dor, ela estava no hospital com infecção de urina, ela estava sentindo muitas dores. Verdade. E ali eu fui intercedir por ela. Então é real. Tá vendo? Deus colocou uma dor em mim. Sim. Que a outra Às vezes é dor, pessoa... né? Às vezes é outra situação também, né? Sim. Existe... Qualquer dia eu vou dar uma live sobre isso, ouvindo a voz do Senhor no seu corpo. A voz do Senhor fala com a gente no corpo através dos 5 sentidos. Olha só. Entende isso? A voz do Senhor fala no nosso corpo pelos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição. 2 a gente já falou aqui, visão e audição. Tato, olfato, paladar. Muitas vezes Deus vai falar com você através do tato. Muitas vezes Deus vai falar com você através da audição. Muitas vezes Deus vai falar com você através do olfato. Nossa, olha só, existem cheiros que é a voz de Deus falando com você. São cheiros espirituais. Para o mal ou para o bem. É a voz de Deus. Existem profetas que são olfativos. Você sabia isso? Inclusive, eu tenho uma escola que eu trato sobre isso. A Escola Nevoar, a gente vai ter inclusive uma aula sobre isso. Eu não sei se é aula ou modo. Profeta olfativo, porque existem profetas com uma habilidade espiritual de discernir cheiros do mundo espiritual. Cheiros bons e cheiros ruins. Então olha só como que a voz do Senhor fala com o nosso corpo. E fala mesmo. Tem muitas experiências aí. Tem bastante, né, pastor? Tem bastante. E dentro daquilo que nós estávamos falando, né? Sobre ouvir a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada voz é uma voz, cada voz tem sua característica, né? Sim. Em relação à voz do Espírito Santo, né? Qual é o idioma do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem um idioma? O Espírito Santo, ele é poliglota. Ele é conhecedor de todas as línguas. Então, a voz do Espírito Santo vai ser de acordo com a voz, com a língua natal que fala, né, da pessoa. A Sim. nativa da pessoa. Então, o Espírito Santo fala na língua que aquela pessoa fala. Se é português, se é alemão, é alemão. Se é chinês, se é japonês, se é inglês. Se é italiano, é francês. Então, o Espírito Santo, ele é poliglota. E ele vai falar na língua nativa que aquela pessoa tem. Na linguagem que ela é discernidora. Agora, vamos colocar, a pessoa também é poliglota. Muitas vezes o Espírito Santo pode falar com ela, ela fala inglês, espanhol, francês. Às vezes o Espírito Santo pode falar com ela em francês, em espanhol, em inglês. Mas eu acredito, o Espírito Santo vai falar com a pessoa de acordo com a característica do que ele quer falar, na linguagem que ele entende que a pessoa vai entender melhor, quando a pessoa é poliglota. Uma pessoa que não é poliglota, que só fala
a sua língua nativa, geralmente ele vai falar na língua daquela pessoa. Mas o Espírito Santo em si, a Ruach HaKodesh, ele é poliglota. O Espírito Santo é poliglota. Ele fala todas as línguas. Essa é a grande verdade. Pastor, existem inimigos em ouvir a voz do Senhor? Por exemplo, quais são os inimigos que está ali para nos impedir de ouvir a voz do Senhor? Eu já falei aqui, né? Alguns. Ansiedade. Sim. A ansiedade é uma coisa terrível porque ela nos impede de ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes Deus quer falar com a gente não consegue ouvir a voz do Senhor por causa da ansiedade? A ansiedade, ela castra a voz do Senhor. A incredulidade, porque a gente não acredita que Deus vai falar com a gente. A gente acha que Deus pode falar com a doquinha do raio-x de Deus. A gente acha que Deus pode falar com o profeta. A gente acha que Deus pode falar com o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Mas quando se trata com a gente minoriza. Então, existe uma incredulidade, ansiedade, incredulidade. Uma outra coisa, negligenciar as coisas de Deus, não dar tempo ao Senhor em oração. Quer dizer, você quer que Deus fale com você, mas você não passa tempo com Ele, você não ora, você não busca, você não dá tempo para o Espírito Santo ativar isso em você. Então, assim, outra coisa que também impede, um inimigo da voz de Deus, é a incompreensão da voz. É quando a pessoa não compreende o que é a voz de Deus e como ela funciona. Eu estou falando de coisas aqui para ajudar você a compreender um pouquinho, partícula da voz do Senhor. Aí a pessoa ela não compreende. Uma outra coisa, como a voz de Deus também ela está ligada à frequência cerebral, quando a pessoa ela tem pensamentos torpes, maus pensamentos, isso é um inimigo da voz de Deus. Porque ela só pensa besteira, só tem pensamentos torpes, libidinosos, pornográficos, pensamentos derrotistas, pensamentos homicidas, suicidas. O pensamento da pessoa é completamente corrompido. Isso impede a pessoa de ouvir a voz de Deus. Uma outra coisa que impede, tristezas. A pessoa vive triste, melancólica, vive chateada com a vida. Quer dizer, isso impede. Outra situação, motivações erradas. O que é motivação? O motivo da ação. A pessoa tem motivações que não fazem parte da motivação do Senhor. Tudo isso impede. Outra coisa, ídolos do coração. Quantas vezes o Espírito de Deus quer falar com você e ele não pode, por causa dos ídolos do seu coração. E Deus, o Eterno, não divide a sua glória com ninguém. Muitas vezes o que impede a pessoa, é um outro inimigo, é as vozes diferentes. São tantas vozes. Cá entre nós, são tantas vozes no dia de hoje, é tanta gente falando tanta coisa, é tanta gente em YouTube, é tanta gente em Instagram, é tantos pastores, é tantas lideranças, mas essa voz está sincrônica, é Deus falando? Conceitos errados, é um outro inimigo. A pessoa tem um conceito errado sobre Deus, ela tem um conceito torpe, ela tem um conceito que é complicado. Tudo isso é o inimigo da voz de Deus. Impede, bloqueia a pessoa de ouvir a voz do Senhor. Dentre desses inimigos, né, de ouvir a voz de Deus, ambientes também influenciam a ouvir a voz de Deus? Tem ambientes que a gente vai, que a gente ouve melhor a voz de Deus, ou ambientes que a gente vai que nos bloqueiam de ouvir a voz de Deus? Isso também é algo assim que se pode enquadrar nesse inimigo, mas também pode nos favorecer dependendo do ambiente que nós estamos. Ou vamos, né? Peraí, deixa eu só responder aqui. Pastor, tira uma dúvida. Antes de terminar a ouvir a voz estranha na mente, é o Espírito Santo? Eu não entendi. Pode ser que seja o Espírito Santo, eu tenho que entender o contexto aí, tá? Para não falar besteira. Mas, às vezes, o Espírito Santo vai falar na mente, ele vai falar nas ondas cerebrais. Parece a voz da consciência, mas não é a voz da consciência, é a voz do Espírito Santo falando com você na mente. Isso é real, isso é fato. O Senhor fala comigo muito assim, fala com os profetas. Às vezes a gente acha, o profeta coloca a mão aqui assim, né? Deus está falando comigo. Mas na verdade não está falando aqui não, que ele está falando aqui. Na mente. Às vezes alguns ele fala aqui sim, essa é a verdade, tá? Aí já é outra situação, mas ele fala, tira uma dúvida, antes de terminar de ouvir a voz estranha na mente, o Espírito Santo. Não entendi, mas vamos lá. Uma voz estranha na mente, depende, eu falo em línguas, eu falo em línguas estranhas na mente também, depende da situação. Eu consigo orar na mente e consigo orar em línguas verbalmente. Interessante, eu consigo orar normalmente
na mente. Eu tô orando. Labrafassuri-mianto que astoriante que antoriandereha. Eu tô orando aqui, mas na minha mente também eu consigo orar em português normalmente. Eu tô aqui orando em línguas e eu tô falando, Senhor, visita a minha casa, visita a minha esposa, visita quem tá aqui nesse podcast. Quer dizer, isso é possível, tá? Isso aí, na realidade, é uma questão que você tem que passar tempo. É o que eu falei, precisamos passar tempo na presença. Agora, existem lugares específicos que o Eterno fala com a gente? Depende. Biblicamente tem quartinho de oração, lugar secreto. Mateus capítulo 6, né? Versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Existem pessoas que elas ouvem, sim, isso é experiência, tá? Elas ouvem a voz do Senhor nos lugares específicos. Então, Deus fala, tem gente que vai ouvir a voz do Senhor, não é dentro de casa, porque não dá. O ambiente não é propício para aquilo. Porque aí Deus vai começar a falar com você, vem a criança e te corta. Deus vai começar a falar com você, vem o carteiro e te chama. Deus vai começar a falar com você, vem o vizinho da couve e te perturba. Aí, tem gente que, por exemplo, Deus vai falar com a pessoa no lugar secreto, quartinho de oração. Outros, o lugar secreto é a praia, é a beira da praia. A pessoa coloca lá o foninho, tá ali orando, louvando ao Senhor, Deus começa a falar com ela, ela faz caminhada na praia e Deus fala com ela. Essa é a grande verdade. Outros, Deus vai falar com a pessoa, muitas vezes em lugares inóspitos, desconhecidos, misteriosos. Olha só, são lugares, Deus vai te levar em algum lugar, vai falar com você. Então, cada um de nós temos um lugar específico para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes, olha, por que Deus falava nas montanhas? Tem outros que é nas montanhas. Perceba, Moisés, aonde que ele ouvia a voz de Deus? Deus levava ele aonde? Na montanha. Quando não, na tenda do encontro. Por que tinha que ser na tenda do encontro? Porque era um lugar propício para ele ouvir a voz de Deus. Hoje, nós temos a Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, é verdade, e fala conosco, mas dependendo do contexto, dependendo da situação, ele vai nos levar, sim, em determinados locais para ouvirmos a voz dele, na sua intensidade, de uma maneira sobrenatural e poderosa. Pastor, o que é o portal 164 e o que esse portal está ligado a ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Nem essa eu sei, Portal essa daí eu não sei não. 164? É portal 164. Você, o pastor, para quem não conhece, é o pastor dos portais. Aleluia. Tudo é um portal, gente. Vocês Na não têm realidade, noção. a porta 164, que é um portal que eu falo, na realidade é o portal da voz do Senhor. 164, toda palavra, por exemplo, quando a gente fala a voz do Senhor, que a gente fala que a Kol Elohim, voz do Senhor, em hebraico, Kol Elohim, se você pegar a palavra voz do Senhor e você traduzir em valor numérico, porque toda palavra em hebraico, na tradução numérica, ela tem um valor numérico. E o valor numérico da voz do Senhor é 164. Ou seja, 164 está ligado ao portal da voz do Senhor. Pastor, a voz de Deus, ela tem um valor numérico? Tem. 164. 164. 164. Então, o portal da voz do Senhor está ligado a essa numeração, 164. E é interessante, né? Porque a voz do Senhor, ela tem um valor numérico e é possível acessar essa voz. É possível ouvir essa voz. É possível experimentar dessa voz. É possível usufruir dessa voz, desse portal 64. E tem momentos que a gente consegue acessar esse portal 164. Esse portal se abre para nós, que é o portal da voz do Senhor. E a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. O que é um profeta auditivo? O profeta auditivo é um profeta, na realidade, que ele tem uma capacidade... Tem profetas que são videntes. A Bíblia vai falar do profeta vidente, ou seja, ele vê mais... Ele é um profeta de visão espiritual. Ele tem os 12 níveis de visão que eu falei. Tem profeta que ele é onírico. O que é o profeta onírico? É aquele profeta dos sonhos. Ele está ligado aos sonhos. Ele sabe, ele sonha profeticamente e ele interpreta o sonho das pessoas. Existe o profeta animalesco. Tem profetas que sabem o que os animais falam. Incrível isso.
Para, pastor, que loucura é essa? Existem profetas que são animalescos. Eles sabem e discernem o que os animais fazem. Ele escuta um passarinho a cantar, mas ele não escuta o passarinho cantando. Ele escuta o que o passarinho está falando da criação de Deus, o que Deus está falando. Isso é incrível, gente. Isso é profeta animalesco. Existe o profeta angelical. Tem vários tipos de profeta, tá? Isso está na nossa escola Nevoar. Escola profética dimensional. Depois, se você tiver interesse de fazer parte, falar com a nossa irmã Leia Faria. Ô Leia, coloca aqui o seu... Você tá como moderadora, coloca aqui, por gentileza, na descrição do vídeo, tá bom? Pro pessoal entrar em contato aí. Mas existe o profeta angelical. O que é o profeta angelical? Aquele profeta que ele tá ligado aos anjos, ele conversa com os anjos, ele é um profeta que ele acessa códigos angelicais, ele tem um anjo com o seu... ele tem um anjo que tem a sua cara. Olha só, o profeta angelical, ele tem acessos angelicais. E existe também o profeta auditivo. Qual que é o profeta auditivo? É aquele que escuta a voz do Senhor. Então ele não é tão visual, mas ele é auditivo. Deus fala coisas extraordinárias através da sua voz com esse profeta. Existe o profeta que ele é visual, vidente, ele vê. O mundo espiritual para ele é descortinado. Mas existe o profeta que ele é auditivo, ele ouve o mundo espiritual. Ele ouve os anjos cantando, ele ouve os espíritos imundos arquitetando coisas contra as pessoas, ele ouve os espíritos humanos de bruxos, magos, feiticeiros, reptilianos que querem tocar na vida das pessoas. Ele ouve o mundo espiritual. Existem os profetas que conseguem acessar a dimensão dos sonhos das pessoas. Eles conseguem esse acesso dimensional. Existem profetas que eles conseguem entender os anjos. Eles conseguem conversar com os anjos. Eles têm anjos do Senhor que ministram a vida deles, que acompanham eles. São profetas do Senhor. Agora, existe o profeta que é auditivo. Ele ouve o mundo espiritual. Ele ouve o mundo espiritual. É sobrenatural. Tem outros, tá? Tem vários outros. Quer saber mais? Vem pra escola. Aleluia. Vem pra nossa escola Nevoar. Vem fazer parte, viu? A escola tem 20 módulos, mais de 35 masterclass. Às vezes eu fico pensando nessa questão do profeta, né? Profeta auditivo, profeta olírico, profeta do dom de ver, né? Vidente. Vidente. Aí, às vezes, eu fico pensando, né, na minha vida, assim. Eu já tive, não com frequência, mas eu já tive visões, eu já tive muitos sonhos proféticos, eu já ouvi a voz de Deus, as 3 vozes audíveis, eu ouço a voz de Deus internamente dentro de mim. Às vezes eu fico pensando, né, Senhor, mas o profeta, que ele é sou? assediado por demônios também, Isso, né? também, sempre fui, desde pequena, pastor. De ouvir, de ver. O profeta tem isso mesmo. É, isso aí. Eu sempre fui, desde pequena. Profetiza. Eu sempre fui, gente, desde pequena, eu sempre fui muito assim, assediada por demônios, mas também tinha algumas experiências com o Senhor, mas não entendia muito. Às vezes eu tentava compartilhar com os meus pais, mas minha mãe falava assim, menina, vai dormir, isso é coisa da sua cabeça. Mas eu sei que não era, porque até hoje é marcado dentro do meu coração, é marcado dentro de mim. E pastor, qual que é o dom que está relacionado com a voz de Deus? Existe algum dom mais específico que esteja relacionado ao ouvir a voz de Deus? Na realidade, assim, o dom que ativa a voz do Senhor em nós, o dom que vai ativar a voz do Senhor em você, é o dom de profecias. Cada dom tem a sua característica, tá? O dom, por exemplo, de discernimento de espíritos é o dom que eu falo que é o dom da sensibilidade ou hipersensibilidade. O dom da palavra de conhecimento é o dom da ciência. É o dom do conhecimento multidimensional, que o profeta também tem. O dom da palavra da sabedoria é o dom, na realidade, do conhecimento multiversal, porque ele vai ter... Meu Deus, o dom da palavra da sabedoria é um dom espiritual, e quem tem esse dom geralmente é o mestre, que é um dom ministerial de mestre. A palavra de sabedoria é o dom do mestre, mas o profeta também muitas vezes tem esse dom. Agora, o dom de profecia, aí tem os outros dons, não vou falar disso agora, mas inclusive na escola a gente trata um pouco sobre isso.
existe um módulo que é sobre operando nos dons do Espírito Santo. O dom, escuta só, de profecias é o dom da ativação da voz do Senhor em nós. Então, se você quer ouvir a voz do Senhor em alto nível e nas suas múltiplas facetas, nas suas múltiplas formas, você precisa buscar o dom de ouvir, o dom de profecias. Pastor, eu não nasci com esse dom, o dom genético. Às vezes tem gente que já tem esse dom, mas você não tem. Dom por aquisição. Buscai com zelo os melhores dons, como disse Shaul Rachali, o apóstolo Paulo. Então você começa a buscar, você começa a clamar, Senhor, eu quero esse dom de profecias, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Então, ditado, água mole em pedra dura, Tanto bate até que de fura. tanto você buscar, você vai conseguir. De tanto você clamar, Deus vai te conceder. Mas Deus vai testar você, porque Ele vai provar você de tal forma para ver se você realmente quer isso. Porque é muito fácil, não, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero experimentar, eu quero ser um profeta auditivo. Você quer ser? Que a pessoa quer o privilégio, né? Ela não quer a responsabilidade. Porque você vai ouvir coisas que você já parou pra pensar? Você começou a ouvir as coisas que as pessoas falam de você? Entende? Você vai começar a ouvir os demônios armando, arquitetando. Então você vai começar a ouvir muitas coisas espirituais. Só que também é algo sobrenatural, porque isso vai se tornar arma de guerra espiritual para você. Então, o dom que está ligado à voz de Deus, o dom direto ligado à voz de Deus é o dom de profecia. Se você buscar ouvir ao Senhor, busque pelo dom de profecias. E olha, só podemos viver os altos níveis de tudo aquilo que Deus tem para nós, se ouvirmos a voz do Senhor. Então nós precisamos do dom de profecias. Nós precisamos de buscar esse dom tão precioso que é o dom de profecias. Precisamos dessa habilitação, dessa ativação desse dom, para que possamos ouvir a voz do Senhor na sua intensidade, na sua grandeza, para que possamos fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque quando você ouve a voz de Deus e você pratica, os resultados são extraordinários. Isso é fato. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta que não está aqui na pauta, mas eu senti de perguntar. Pastor, vamos lá. Quem ouve a voz de Deus também ouve as vozes dos malignos, dos imundos, ouve as outras vozes no espiritual. Geralmente quem ouve consegue ouvir a voz de Deus tanto internamente como externamente. Também eles conseguem ouvir a voz sem ser a de Deus, também consegue ouvir as outras vozes? Não, toda pessoa que tem habilitação auditiva, ativação auditiva, ela vai ouvir todas as vozes, porque a frequência auditiva dela é aberta. Então, automaticamente, como eu disse, ela vai ouvir a voz de Deus, ela vai ouvir a voz dos anjos, ela vai ouvir a voz dos demônios, dos espíritos malignos, dos espíritos imundos. Ela vai ouvir o multiverso auditivo, ela vai ouvir tudo e todos. Ela pode acessar dimensões através desse dom para ouvir vozes. Deus vai levar ela numa dimensão. Olha só, existe um multiverso divino da voz. Ela vai ouvir a voz do Senhor, ou a dos anjos, ou dos espíritos. Ela pode entrar, por exemplo, pelo espírito, através desse dom, numa dimensão paralela, onde que as entidades ficam, região desértica, e ela ouvir as tramas do que eles estão tramando, ou nas esferas celestiais, regiões espirituais, ela ouvir arquitetações dos demônios. Ela ouve tudo, tudo, porque ela tem a audição aberta. Ela pode ouvir. Porque eu lembro, eu vou compartilhar algo aqui, não sei se às vezes alguém teve a mesma experiência ou não, né? Eu lembro de quando eu era pequena, pastor, que geralmente era quando eu estava na escola, né? Mas teve poucas vezes em outros lugares, mas geralmente era quando eu estava na escola. Eu estava na fase do prezinho, naquela fase, né, do prezinho recreação, que não era ainda o período escolar, né, letivo, vamos colocar assim. E eu lembro que às vezes eu ficava ouvindo barulhos. Com ou sem às vezes tinha aquela bagunça na sala, às vezes não, às vezes estava em silêncio, e às vezes eu ficava assim, até às vezes eu abaixava a minha cabeça, porque eu ouvia no meu ouvido muitos barulhos.
E às vezes tinha alguns que eu me lembro até hoje, que era como se fosse rádio. Sabe quando você trocava a estação do rádio que ficava aquele chiado? Como se fosse assim, esses barulhos no meu ouvido. Então, por diversas vezes, não foi uma vez, foi por diversas vezes, eu ouvi esse barulho, geralmente era na escola, né? Que eu ouvia esses barulhos como se fosse rádio chiando, não tinha rádio dentro da sala de aula. Às vezes, as crianças que estavam comigo não ouviam, porque eu perguntava para elas se elas estavam ouvindo o que eu estava ouvindo, audível, bem aqui no meu ouvido. Né? Então, assim, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque... Sim, a pessoa, quando ela tem essa ativação auditiva, ela vai escutar muitas vozes. Muitas vozes, muitas vozes e muitas vozes. E essa voz que ela escutar, ela pode ser de Deus, ela pode ser do maligno, ela pode ser do imundo, ela pode ser, né, desses seres aí. Outra coisa também que, só para a gente finalizar, né? Que uma vez eu tive uma experiência, mas aí não foi a voz de Deus. Até nessa época, gente, o pastor estava dando um curso, era lá no Salão da Anil, né, de cabeleireiro, e ele estava dando o ciclo, o módulo que se chamava Tratando com o Pecado. E aí, quando a gente iniciou esse Tratando com o Pecado, eu tive uma experiência na minha casa. Aliás, eu tenho várias, né? Na realidade, assim, o pastor das aulas, os ensinos, amado, ele escreve os livros e quem recebe a visitação lá sou eu. Eles vão tudo lá para cima de mim. A questão é essa. E aí, como diferente, só que dessa vez foi o próprio maligno, né? Que eu fiquei assustada, porque uma experiência com o próprio Rassatã eu nunca tinha tido. E no espiritual ele me levou para um topo de um prédio e lá ele conversou comigo, mas não na boca, ele conversou comigo na minha mente. Na mente. Ele acessou a frequência da minha mente. Existe isso Existe porque eu tive essa experiência, né, pastor? Então, tirar essa dúvida, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm esse entendimento e... Ficou escuro aqui hoje. Não sei o que aconteceu. Aqui travou. O que você mexeu? Eu não mexi em nada. Mas, termina aí pra gente... Sim. E aí, muitas vezes as pessoas têm essa falta de entendimento de que ele não fala na mente, né? De que não imagina, o inimigo não pode acessar a sua mente. E isso eu já não concordo, porque ele já conversou comigo na minha mente. Só para encerrar aqui, pastor, qual é a chave para discernir a voz de Deus? Primeiro que a voz de Deus tem que estar em concordância com a palavra de Deus, tá? A voz de Deus, ela tem que estar em concordância com a palavra do Eterno. Então, pastor, como eu disse nessa voz? Primeiro, concordância com a palavra. Se a voz está falando para você, se mata. A voz está falando para você assim, vai lá, rouba o marido do outro, a esposa do outro. Isso não é a voz de Deus. Isso aí é espírito imundo, ou maligno. Tá? Outra coisa, quando a voz falar com você e você duvidar que aquela voz seja do Senhor, você vai fazer uma oração, uma pergunta para a voz, e vai falar para ela assim, se você é a voz de Deus, confessa que Jesus morreu em carne e ressuscitou dentre os mortos. Então você vai falar para a voz, confessa que Jesus morreu em carne e ressuscitou dentre os mortos. Então, as duas chaves primárias para discernir a voz de Deus. A voz tem que estar em concordância com a palavra de Deus e, segundo lugar, a voz tem que confessar que Jesus morreu em carne e ressuscitou dentre os mortos. Se a voz que você está ouvindo, ela for de Deus, isso vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Pessoal aí, compartilhar. Né, pastora? Vim, sim. Se inscrever. Fala aí, pessoal. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, né, nessa tarde. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um. Estamos encerrando mais esse episódio do ZaitCast, aprendendo a ouvir a voz do Senhor Jesus. Dê o seu like, compartilha, se inscreva no
no nosso canal. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. Amém? E estamos aguardando na próxima segunda-feira, no mesmo horário, aqui, a presença de cada um de todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. No nome de Jesus. E eu vou fazer uma oração para encerrarmos no nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te exalto por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, ministrando, Senhor Jesus, ó Pai, sobre ouvir a Sua voz, que cada um, Espírito Santo, possa receber mais e mais da dádiva do Senhor, que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais de cada um aqui, que o Senhor possa dar discernimentos, ó Pai, de espíritos, discernimentos da Sua voz, Espírito Santo. Pai, que o Teu Espírito possa estar com cada um. No nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nessa tarde sobre a vida dos meus amados. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Shalom, shalom e até a próxima semana, no nome de Jesus.